Eu queria saber, dentro do que a gente já falou, Lene, se já tem uma pergunta aí. Ó, vamos lá, tem umas perguntinhas Vou aqui. pegar quer um negocinho pra comer aqui? O quê? Tem uns lanchinhos aí. Tem lanchinho? Tem, eu vou trazer aí. Então vamos lá. Ó, a Beatriz Alves, ela tá perguntando aqui o seguinte: quem você acha que o Nunes apoiaria se fosse pro segundo turno com ele? Caso o Boulos ou o Marçal fosse pro segundo turno, quem o Ricardo Nunes apoiaria? Poxa, essa é uma pergunta complicada. Ele tá gaguejando aí, Lene? Tá tudo bem aí, cara? Essa é uma pergunta complicada, porque certamente o Nunes não iria querer apoiar nem o Marçal nem o Boulos, né? Agora, não sei qual vai ser o resultado disso daí, o que ele colocaria, não. Pela lógica, se você for pela ideologia, deveria ser o Marçal, né? Mas o Marçal é uma ameaça para essa classe política toda aí. Não sei quem que o Nunes apoiaria, não. Ó, a Moni, ela falou que é o seguinte: por quanto tempo o Alexandre será ministro? E também falar como eles entram para, como é que é o processo para se tornar ministro? Que ela falou que ela é leiga no assunto e gostaria de saber. O processo para se tornar ministro, você tem que ser indicado por um presidente da República, né? Quando tiver uma vaga no STF, você é indicado pelo presidente da República e você tem que ser aprovado pelo Congresso, pelo Senado. O Alexandre de Moraes, e aí você é ministro até os 75 anos de idade, que é quando você se aposenta. Essa é a lei atual, né? Então, o Alexandre de Moraes, que tem, se não me engano, 55 anos de idade, eu não tenho certeza exata da idade dele, mas é alguma coisa assim. Dá uma olhada aí depois pra gente, quantos anos ele tem. Ele ainda vai ficar 20 anos, portanto, até os 75 anos de idade, a menos que ele sofra um impeachment, né? Ou que ele renuncie. Ele pode renunciar também. Eu vou procurar aqui a idade dele. Enquanto isso, eu vou fazer uma outra pergunta. O Marco Antônio, ele tá falando aqui o seguinte: por que você acha que o Flávio Bolsonaro não quer comprar a briga do Moraes? A briga com o Moraes? O Flávio Bolsonaro não quer comprar briga com o Moraes. Eu não tô sabendo desse posicionamento do Flávio Bolsonaro, não. Eu soube que lá atrás, no início do governo Bolsonaro, né, houve uma proposta de CPI da Lava Toga e não sei o que lá, que era para investigar o STF e algumas coisas, e na época o pessoal realmente achou que não valia a pena fazer por dois motivos. Primeiro porque CPI para investigar o judiciário já tem jurisprudência no próprio judiciário dizendo que não pode. Então, qualquer um que eles chamassem para falar na CPI não poderia falar que não vai, então, ou seja, seria uma CPI que não iria a lugar nenhum, né? E segundo, como estava no meio do governo Bolsonaro, ele temia prejudicar o governo Bolsonaro por conta disso. Então, eles não apoiaram a CPI da Lava Toga lá atrás. Eu não sei se ele está com esse posicionamento agora. Se ele está agora, não, é novidade para mim, eu não estou sabendo. Você vai falar sobre a eleição? Não, a idade do Alexandre de Moraes é 55 anos. Então é isso daí, vai ficar mais 20 anos de idade, 20 anos ainda. Pela frente. A menos que sofra um impeachment ou renuncie. E a gente acabou não falando no caso do Marçal, esse lance do Bolsonaro, cara. Ele às vezes sinaliza que tá com ele, aí depois que não tá. Tem bolsonarista que eu vejo, os caras, né, tamo com o Marçal, outros que não tão. Que avaliação você faz sobre isso? Olha só, aquele negócio, né? Embora o pessoal goste de brincar, de dizer que o bolsonarista é gado e coisa e tal, a prática é que o pessoal que apoia o Bolsonaro apoia pela ideologia. Então muita gente olha para o Marçal e olha para o Nunes e vê o Marçal, embora o Bolsonaro apoie o Nunes, vê o Marçal muito mais próximo ideologicamente do Bolsonaro do que o Nunes, né? Da mesma forma que o Bolsonaro, o Marçal é visto como um outsider da política, uma pessoa que não é comprometida com os poderes, né? E o Nunes é exatamente isso, né? Um cara que já está na política ali há um tempão. Enfim, então eu acho que tem essa atração, herdou, sim. Eu tenho visto, herdou do Bruno Covas, né? Eu tenho visto muita gente falando que vai votar no Marçal, o pessoal bolsonarista falando que vai votar no Marçal, tenho visto muita gente. Não é lógico, mas a eleição é sempre assim, né? O que o Bolsonaro pode fazer é pedir pro pessoal votar no Nunes, mas quem decide no final das contas é o eleitor, né? Assim como o Lula. O Lula do mesmo jeito, pode pedir pro pessoal votar no Boulos, mas também, né? Aliás, uma coisa curiosa que o pessoal estava apontando, né? Nessa última pesquisa em que o Marçal subiu bastante, caiu o Nunes e caiu o Boulos, né? E uma curiosidade se você pegar a queda do Nunes, não é suficiente para explicar o aumento do Pablo Marçal. Ou seja, teve gente que estava votando no Boulos,
e decidiu votar no Pablo Marçal, Que meu amigo. doideira isso, Que hein? coisa, né? Não poderiam ser mais diferentes, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Esse negócio de achar que o eleitor... A gente tem essa impressão, né? Que o eleitor, ele é todo lógico, né? Não. Um eleitor de direita vai votar no cara da direita e coisa e tal. Mas o eleitor, na verdade, tem os motivos dele. Cada um tem os seus motivos para votar no final das contas. Ó, o Fosfosol perguntou aqui o seguinte: Peter, Peter, né? Você conheceu pessoalmente o ANCAP brasileiro, pioneiro no YouTube, Daniel Fraga? Pessoalmente, não. Vi vídeos dele, adorava o canal dele, muito bacana, mas quando eu comecei na internet, que eu comecei a fazer vídeos e coisa e tal, ele já tinha encerrado o canal dele, já tinha fechado o canal dele, né? Ficou muito rico com Bitcoin, né? Você viu que a coisa dele ele deu uma sorte danada, porque ele foi processado. Cidinha Campos, se não me engano, foi deputada pelo Rio de Janeiro, coisa e tal. Lembro dela. Ela processou o Daniel Fraga porque ele teria feito um vídeo criticando ela, não sei o que lá, e ganhou a ação, né? E aí o Daniel Fraga, nessa história de ANCAP, vou peitar o Estado e coisa e tal, pegou o dinheiro todo que ele tinha, comprou tudo em Bitcoin. Na época o Mal Bitcoin sabia. estava R$50. Nossa. Comprou tudo em Bitcoin na época. Aí depois, pra fugir da justiça, né? E aí depois o Bitcoin explodiu de valor e coisa e tal. Aí diz o pessoal que ele tá muito bem por aí, tá? Em algum Imagino, né? canto. Em algum canto curtindo a vida aí. Ó, o Gilberto Caetano falou aqui o seguinte: não é ingenuidade acreditar que no caso do impeachment do Alexandre, o ministro do Lula andaria na linha por causa disso? Aí ele completa: o Barroso já disse que o STF já é um poder político. Essa frase do Barroso eu achei um absurdo, inclusive eu critiquei ela num vídeo que eu fiz hoje. E sim, olha só, o STF sempre teve algum condão político, né? Sempre teve algum direcionamento político, mas o que ele falou é que não, agora nós somos político mesmo e não quer nem saber porque a gente está ouvindo a ânsia da sociedade. E eu não sei se ele está percebendo, mas justamente por eles serem indicados pelo governo e não eleitos, eles não estão ouvindo a ânsia da sociedade, eles estão ouvindo a ânsia de uma pequena parcela da sociedade que realmente quer que eles façam essas coisas que eles estão fazendo, né? O grosso da sociedade não necessariamente, ou seja, se o STF é um poder técnico, né? Ele sempre foi técnico, justamente por isso que não tem eleição. Você botar uma eleição para o STF é forçar a politização dos juízes do STF. Por isso sempre foi uma coisa técnica, era para ser mantido fora, né? Agora, o que o Barroso está falando é que não, que vamos ser político mesmo, não sei o que lá. E é muito curioso isso, porque eles brigam que não pode criticar o STF, porque você está atacando uma instituição. O STF é técnico, então você não pode atacar ele com críticas. Mas, por outro lado, ele vira e fala, não, somos políticos mesmo, a gente é político, gosta de tomar decisão política. Pô, tem que decidir o que é técnico ou é político, né? A gente chegou uma pergunta aqui do Júnior. Ele tá falando o seguinte: acabou que eu não respondi a pergunta do cara, né? Que ele tinha falado que seria inocência achar que o juiz ia ficar na linha por conta disso, né? Olha só, eu acho que sim. Eu acho que seria um ganho enorme pro STF os juízes passarem a ter a visão de que se eu fizer merda demais eu sofro impeachment, né? Eu acho importante ter essa visão, né? Então, eu acho que seria positivo mesmo com o ministro indicado pelo Lula, mas de qualquer forma acho pouco provável antes de 2027 ter alguma troca ali. O Júnior falou aqui o seguinte: Peter, o que você acha do indicado para o STF pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes? Foi o responsável pelo voto de Minerva que anulou as condenações do Lula. Olha só, não é bem essa história não, tá? As condenações do Lula foram anuladas em 2 processos diferentes. E ele votou de fato dentro da turma, mas ele sabia que se não passasse na turma, ia para o plenário, e no plenário o Lula ia ser liberto do mesmo jeito. Gosto do Cássio Nunes, acho que foi uma boa escolha do Bolsonaro, tanto ele quanto o André Mendonça. Tem uma outra crítica também que fizeram uma época, que o André Mendonça votou pela condenação do Daniel Silveira, e eu explicando para o pessoal, não, ele votou por uma pena muito menor que os outros juízes, né? Então ele fez o correto. Ao invés de votar para absolver o Daniel Silveira, ele votou uma pena muito menor. Seria excelente, né? Isso daí, porque tipicamente quando você faz a dosimetria no STF, você faz a média das penas indicadas pelos juízes, né? Então ficaria a pena dele muito menor, jogou a condenação dele mais para baixo. Enfim, e não tinha chance. Se ele votasse pela absolvição do Daniel Silveira, o Daniel Silveira seria condenado do mesmo jeito. Então acho que falta, o pessoal está acostumado a ver esse negócio como um jogo de futebol, né? Do meu lado só tem que fazer gol no adversário. Não,
na justiça e na política de forma geral tem que ser um pouco estratégico, dependente, você tem as decisões que você toma, em que você aceita ir para o outro lado, aceita tomar decisões do outro lado, justamente para melhorar a sua posição e conseguir alguma coisa mais adiante. Antes da próxima pergunta, e o apoio do Kim ou do MBL pro atual prefeito? Você não achou estranho? Eu não tenho acompanhado isso, não. Ah, não? Não. Então deixa quieto. Eu achei estranho também, não é? Não, também eu acharia estranho se eles apoiassem, por exemplo, o Marçal também, né? Eu não sei. Mas tá sendo bastante criticado o Kim, né? Fala, Leni. Ó, o Desconto Ninja tá falando aqui o seguinte, ó. No vazamento das mensagens da Vaza Toga, tem muita mensagem tarde da noite. Isso não detona que não era um assunto profissional e sim a favor de um assunto pessoal? Bom, assim, é aquilo que eu falo pra vocês, juridicamente não tem muito como escapar disso daí, né? Ou seja, tá errado, mas quem vai decidir se tá errado é o STF, então não tem muito o que dizer. Mensagem tarde da noite não quer dizer muita coisa. Em policial também, quando está investigando, muitas vezes passa do horário. Isso eu não vejo como um problema, o horário tardio das mensagens, né? Seria mais um fator para dizer que era realmente prova informal, prova que foi conseguida fora do rito, né? Ó, o Leonardo Bach, ele tá falando aqui, tem como explicar o processo do STF com o da ditadura militar? Os inquéritos que não fecham? Acho que ele tá tentando, acho que tá comparando, né? Sim. É uma crítica que eu faço sempre, né? Eu falo sempre que o que a gente está vivendo agora é muito parecido com a ditadura militar, na verdade. Muito parecido. Por quê? Porque, repara, a ditadura militar, em tese, foi um contragolpe, né? Eles achavam que o Jango iria dar um golpe, né? E se anteciparam e deram um contragolpe, né? E da mesma forma, se você olhar agora, eles achavam que Bolsonaro ia dar um golpe. E o STF mexeu lá nos pauzinhos, deu um jeito de Bolsonaro não ganhar a eleição e fizeram uma espécie de contragolpe aqui com a justiça, né? Você acha que eles interferiram na eleição? Eu não tenho dúvida. Não nas urnas eletrônicas, na contagem, mas interferiram no sentido de, por exemplo, esse próprio caso das mensagens mostra que só perseguiram o bolsonarista. Até aqui, não tem uma mensagem falando assim, não, investiga esse tal de Janones aí pra ver se tem alguma coisa aí. Levanta a coisa do Kim Kataguiri pra ver se ele tá falando. Não saiu nada, pelo menos até agora. Ou seja, claramente é uma coisa contra Bolsonaro, né? E um órgão como o TSE agindo só de um lado é botar o dedo na balança. Tá botando o dedo na balança. Tá influenciando. Se isso seria suficiente para impedir a eleição ou não, porque assim, é muito difícil você medir isso, né? Pode ser que não fosse suficiente para mudar mesmo que o TSE tivesse sido isento, não faria diferença, mas enfim, e toda essa coisa, né, você começa a ver o STF tomando medidas que são muito parecidas com a época da ditadura militar do ponto de vista jurídico. Porque os militares faziam exatamente isso. Eles abriam um inquérito para investigar o movimento estudantil, lá, as ações subversivas do pessoal. Não fechavam esse inquérito porque não tinha evidência de nada, tinha muita pouca coisa no final das contas. E ficavam usando o inquérito para punir com medidas cautelares, né? Medidas cautelares não são para você punir. Em tese, a punição é só no final do processo. Você tem um devido processo legal, você abre um inquérito, investiga aquela coisa, achou evidência de que realmente houve um crime, tem materialidade, tem autoria, coisa e tal, você oferece a denúncia, tem a parte processual e lá no final você pune a pessoa. Só que esse processo todo é complicado de você fazer rápido, né? Da mesma forma que o Alexandre de Moraes hoje está desesperado com a internet, os militares estavam desesperados com o movimento terrorista da esquerda aqui no Brasil, né? E daí eles começaram a cortar caminho. Como é que é cortar caminho? Você abre um inquérito e usa as medidas cautelares para punir. Prisão, que o cara fica um tempão preso com prisão preventiva. A prisão preventiva serve para quando a pessoa está querendo destruir prova, ou está querendo fugir do Brasil, está querendo fugir do país, esse tipo de coisa, você faz a prisão preventiva para evitar que a pessoa fuja. Mas em tese não é para punir a pessoa. Só que você vê o Felipe Martins. O Felipe Martins ficou 6 meses preso. Mesmo depois que já se sabia que ele não estava saindo, que não tinha nada, ou seja, virou uma punição feita com medida cautelar. E é isso que o STF está fazendo, ele está imitando igualzinho a ditadura militar brasileira, usando os mesmos métodos, inclusive, né? Com o agravante que na época da ditadura militar brasileira você tinha os juízes brigando contra, porque o judiciário era contra isso, né? A polícia que fazia esse movimento de abrir o inquérito e ficar punindo as coisas, mas o judiciário brigava contra isso, daí tinha muitos juízes que brigavam contra isso, e agora são os juízes fazendo. E aí, como é que você briga contra isso?